Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este encontro do GAZU, o Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões. Eu sou o Celso Jardim, sou psicólogo, estou aqui para conversar um pouquinho mais com você. Quero agradecer também aos nossos parceiros que estão sempre conosco, apoiando e divulgando o nosso trabalho. A ONG NCI Ecos, o Instituto Batista Simão Orbach, Grupo Vida na Maturidade e o Grupo Esplendor do Rotary Club da Vila Formosa. Nessa parceria, nós conseguimos levar e compartilhar um pouquinho das nossas experiências com várias pessoas. Você também pode ser um participante também do GAZU, que é um grupo que se reúne agora virtualmente, de terça às sextas-feiras. Nós temos o contato, divulgamos vídeos, conversamos através das plataformas digitais, virtuais que temos hoje, né? Videoconferência, WhatsApp. Se você tiver interesse, manda uma mensagem, né? E a gente entra em contato para que você também possa participar e partilhar, se você desejar, com o grupo, um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua história, que esse é o objetivo nosso. Um ajudar o outro. E hoje nós trazemos um tema que é algo recorrente. Todos nós temos essa palavra várias vezes, falamos durante o dia. Quando somos crianças e quando estamos deixando, essa palavra faz parte da nossa existência, que é o medo. O medo, uma coisa tão natural. Medo que todos os animais sentem. Racionais e irracionais. E o tema, e o título desse nosso encontro hoje é: o medo te preserva ou te paralisa? O medo te preserva ou te paralisa? E é isso que nós vamos conversar hoje, um pouquinho sobre isso. O que é o medo? Como começa esse medo? O medo ele tem um efeito fisiológico, biológico, que começa no nosso instinto. Nós temos um sistema límbico, nosso cérebro é dividido em etapas. Esse sistema límbico, ele é responsável pelas emoções, e o medo é uma das emoções, muito comum, que ocorre no dia a dia. A coisa mais natural que existe é sentir medo. Às vezes a gente começa a achar que, nossa, eu não posso ter medo. Pense bem, quando eu coloquei essa questão, o medo te preserva, o medo te deixa vivo, intacto, íntegro. Então esse medo é necessário. O medo, se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui, né? Por que o homem às vezes teve que se esconder dos perigos? Nós nos escondemos. Neste momento, nós também estamos nos escondendo de um perigo que existe aí fora. Que é o quê? Coronavírus. Nós temos medo de contraí-lo, das consequências que podem advir de você ser infectado pela Covid-19. Então o que nós fazemos em relação a isso? Temos precauções, mudamos o nosso estilo de vida, né? Mudamos a forma de viver para não correr riscos. Então você percebe que esse medo acaba sendo necessário para a gente se manter vivo e seguro e em paz. O medo é necessário. O medo, nós vamos falar do medo concreto, que é aquele medo que você vê nitidamente. Ao atravessar a rua, você não atravessa simplesmente. Você olha de um lado, olha do outro. Porque você quer salvar, quer preservar a sua vida. É concreto isso. Você sabe que existe um risco. Você não entra dentro de casa e deixa a porta aberta. É um risco. É concreto. E essas precauções, essas cautelas, são mais do que necessárias. Existe também a forma como nós nos prevenimos também. Não é só aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós pensamos. Eu vou fechar a porta porque eu não sei o que pode acontecer à noite. Então você pensa, você às vezes não espera que os sentidos captem a situação. Né? Nossos sentidos, a visão,
o ouvir, né? Até o tocar. Você, quando vai pegar em alguma coisa, você às vezes toca de leve, porque você tem medo de que queimar a mão. Então nossos sentidos nos aguçam, nos deixam mais espertos diante de um perigo, diante de um risco. E isso é importante. Quem não tem essa questão, eu não tenho medo, não quero ter medo, ou às vezes coloca de uma forma assim, você é medroso, de uma forma pejorativa. Nossa, como você é uma pessoa medrosa. Mas essa pessoa medrosa está bem. Imagina se você não tem medo ao dirigir e em vias de risco você parte em alta velocidade. Quais serão as consequências disso? Será que você vai contar a tua história depois para os outros? Então o medo é necessário. E quando nós pensamos em algumas consequências, né, do que pode existir, nós planejamos, achamos estratégias para evitar o risco. E isso também é saudável, é importante. Pode gerar uma certa ansiedade. Eu tenho uma prova, uma avaliação para ser feita daqui a uma semana. Eu fico preocupado, né? Preocupação. Eu ocupo minha mente com um fato futuro. E esse fato pode me trazer medo, uma certa angústia, mas suportável, que você sabe que vai passar. Não é doença, tá? Vai passar. Então o que esse medo te faz? Se eu tenho essa avaliação, se eu tenho essa prova, eu não vou chegar lá sem nenhum conhecimento. Eu vou estudar, eu vou me preparar para esta situação futura. E a partir do momento que eu começo a me preparar para essa situação, eu vou me sentir o quê? Um pouco mais seguro, mais preparado. Eu vou para aquela avaliação que irá ocorrer daqui a uma semana, mas eu vou mais tranquilo. Porque mesmo que eu tenha o medo da reprovação, que é um dos medos que nós vamos falar um pouquinho mais, mas eu sei que eu fiz a minha parte. Isso, de certa forma, me deixa tranquilo. E se eu não passar, eu não vou me punir por não ter passado. Porque eu vou dizer para mim mesmo, eu fiz a minha parte. Eu me preparei. E quem foi responsável às vezes por isso? Foi o medo da reprovação. Estamos percebendo como o medo é importante? E como as pessoas falam assim, eu tenho medo disso, como se fosse a última coisa do mundo. Essa semana, conversando com os integrantes do GAZU, o Grupo de Apoio e Suporte no Luto, e outras questões, e esqueci de falar, ele é sediado na Sociedade dos Amigos da Vila Formosa. Nossos encontros eram presenciais até antes da pandemia. Agora eles se tornam virtuais, né? Mas ela nos abriga, a Sociedade dos Amigos da Vila Formosa, por isso a gente dá continuidade a esse trabalho. E conversando com os integrantes pela plataforma de videoconferência, né? Alguém falou sobre o medo de avião. Ter medo de avião, mas não ter medo de altura. E um outro componente falou, olha, eu não tenho medo de avião, mas tenho medo de altura. Você percebe que o medo é muito relativo, cada um tem o seu medo. E não dá pra gente comparar e ignorar o medo do outro. E muitos agem dessa forma. Como você pode ter medo disso? Isso não tem nenhum problema. E isso às vezes acaba afastando as pessoas. Então a gente tem que entender que cada um tem o seu limite para entender o seu medo. Mas esse medo, ele também não trabalhado, ele pode se tornar uma patologia, uma doença. E aí sim, aí a gente vai ter que ter um trabalho mais intenso para apresentar para a pessoa que está acometida disso, que há alternativas para ela viver bem. E viver não uma vida mais paralisada. Que o medo, ele tem que servir como algo que te preserva, não algo que te paralisa. Então eu falei até aqui sobre o medo natural, o medo necessário, o medo que te preserva, que te deixa bem, que te deixa apto para o dia seguinte, para realizar as suas atividades, aquilo que você planejou. E como é que funciona o medo dentro da gente? O medo começa na mente, como eu falei para vocês, o sistema límbico, que é um sistema de autodefesa acionado. Então, diante do perigo, ele manda um estímulo para a nossa suprarrenal, que irá liberar hormônios, que é adrenalina e cortisol. Esses hormônios serão responsáveis para te deixar mais atento, para te deixar mais hábil,
Quer ver um exemplo? Você está caminhando na rua e de repente você percebe alguém suspeito vindo atrás de você. E aí você olha ou você ouve, os seus sentidos te alertam e quase que instintivamente já vai um sinal daqui do cérebro para lá e fala: perigo, é risco. E você raciocina de forma muito rápida que você tem que agir de alguma forma ou de outra. Tem algum comércio aberto? Não tem. Tem alguma pessoa passando para você pedir ajuda? Não tem. Qual a alternativa? Eu irei correr. Correr. E aí você pensa assim: como eu vou correr? Eu não sou um atleta. Essa pessoa é bem mais nova que eu. Se eu correr, ele me pega. Mas aí vem aquela dose de adrenalina, que todo mundo ouviu falar. Olha, teve muita adrenalina, superou tudo. Aí vem aquela dose de adrenalina e você fala: meu Deus, acho que eu vou entrar na próxima São Silvestre. Você corre. Então aquela dose de hormônio foi suficiente para você fugir do perigo. Percebe como isso é interessante? Então, mas houve todo um acionamento para que você chegasse a esse ponto, certo? Agora pensa bem, se você vive isso constantemente, o sistema de alerta, de perigo, de medo iminente, que irá sempre acontecer algo ruim na sua vida. Pensa um pouquinho. Será que esse medo está te preservando? Ou ele está fazendo você sofrer e, consequentemente, te privando de uma série de coisas, de objetivos, de sonhos, de metas que você planejou? Por que acontece quando o medo é paralisante? Ele tira a tua coragem, a tua esperança. Esperança não no sentido de ficar lá parado esperando, mas de acreditar que você pode alcançar. Então, quando você deixa que esse medo comece a te dominar, e ele vai partindo às vezes sai daquele medo racional e vai para o medo irracional, que às vezes não faz sentido. Nesta hora, você tem que parar e conversar com o seu medo. Por que estou tendo esses pensamentos? Por que está vindo essa emoção? Por que meu corpo está reagindo desta forma? Só de pensar em determinadas situações, eu começo a tremer. Meu coração começa a disparar. A minha pressão arterial começa a elevar. Eu começo a ter sudorese, gaguejar. Meu estômago começa a dar sinais que não está muito legal. Dores de cabeça, não consigo dormir. E isso vai adiante. Você sabe muito bem, talvez mais sintomas do que eu. Cada um tem os seus medos. Todos nós temos os nossos medos. Você tem os seus. Fugir dos nossos próprios medos não resolve o problema. Ele fica ali, ó, guardadinho. Em determinado momento ele vai aparecer e pode trazer prejuízos para você. Talvez no momento que você tem que falar em público, se esse é teu grande medo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com esse medo. Por que eu não consigo falar em público? O que está acontecendo comigo? Desde quando isso começou a acontecer na minha vida? Quais as causas? Por quê? Por que eu me sinto assim? O que eu faço com isso? A pergunta final é essa. O que eu faço com esse medo? Fugir dele não vai resolver. Então eu vou começar a conversar. Vou começar a olhar um pouquinho da minha história para entender esse medo. Será que esse medo ele é tão verdadeiro? Eu atribuo uma verdade absoluta, um domínio. E aí o que ele faz? Ele tira a minha coragem. Ele tira a minha esperança. Ele tira os meus sonhos. Ele mata os meus sonhos. E aí eu vou olhar para a minha existência. Vou falar, puxa, quantas coisas eu deixei de realizar. Eu deixei de ser feliz, talvez, porque eu fiquei preso no medo. Esse medo me paralisou. E nós temos muitos medos. E um dos maiores medos que temos
é o medo de não ser aceito pelo outro. Aceito pela nossa família, aceito pela nossa sociedade, aceito pelos colegas. E aí a gente começa a viver, às vezes, em função do outro, do que o outro acha melhor pra gente. E a gente vai se autoanulando, a gente não fala do que a gente pensa, do que a gente gosta, do que a gente quer ser, do que a gente quer fazer. Então, um dos medos que é muito constante que as pessoas fazem é essa autoanulação e vai mexer com a autoestima. E quando eu não tenho essa autoestima, essa força interior, sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Eu fico parado, esperando as coisas acontecerem. É bem isso. E o tempo, ele vai. E eu fico. Até as pessoas vão. E você fica parado. Por que eu estou parado? Porque eu estou deixando esse medo me dominar. Porque eu não estou entrando em contato com ele. E tentar entender por que ele faz parte da minha caminhada. Será que eu não consigo deixar ele de lado? É esse momento que eu quero falar com você. Pense em quais são os seus medos. A gente poderia enumerar dezenas, centenas de medos que permeiam a nossa vida, a nossa existência. Você sabe quais são os seus medos. Se você fugiu até agora, você não resolveu. Então agora é a hora da gente começar a pensar quais são os pontos que eu tenho adiante, que eu posso trabalhar para dar sequência nos meus... Eu posso produzir muito mais. Eu posso ser muito mais do que eu sou agora. Mas às vezes esse medo te deixa inseguro, incerto. Um outro medo que as pessoas têm, a questão da morte. Tem gente que bate na madeira, né? Nem fala essa palavra perto de mim. Pelo amor de Deus. Isola. Mas como todo mundo diz, né? Uma frase popular, né? É a única certeza que temos. Nós temos certeza que estamos vivos. E a partir de algum momento a gente vai deixar de existir. Mas você não sabe quando. Já parou para pensar? Falando estatisticamente. Quantas vezes você pensou em determinada coisa e essa coisa não aconteceu? Essa semana, conversando com o pessoal do grupo do Gazu, alguém relatou do medo que sente, né, quando os familiares não chegam em casa no determinado horário. Né? Enquanto não chegam, ficam com medo de que algo ruim possa ter acontecido. Aí eu fiz um cálculo, não entrei em detalhes dessa situação, mas eu vou fazer um cálculo junto com você que está aí. Né? Você imagina uma pessoa que trabalha 3 anos fora, ela sai de um shopping, chega tarde em casa, onde você mora é um pouco perigoso, né? A gente até entende, tudo bem. E você não dorme, né? E você fica ali, coração na mão, apertado, ai, não chega logo, as horas não passam, você fica grudado no relógio, você sente dor de cabeça, dor de estômago, você não tem nem vontade de comer, você fica impaciente, vai para um lado, vai para o outro, e chega em determinado horário, a pessoa chega. 3 anos, vamos supor que sejam 200 dias trabalhados, 600 vezes. Vamos supor que meia hora que você fica já preocupado, aquela meia hora que fica, né, aquela ansiedade. Calcula aí, 600 vezes 30 minutos, quanto que dá? Quantas horas você passou sofrendo? E aconteceu alguma coisa? Aí você me fala, não, Celso, não aconteceu nada. Então por que esse sofrimento? Ele alterou a história. Essa tua preocupação talvez mudaria a história se fosse acontecer, que é algo que nem aconteceu, mas te privou de fazer outras coisas. Talvez você tinha uma atividade para realizar naquele momento, você não conseguiu realizar, porque a tua mente estava preocupada pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela ansiedade. Olha o tempo que você perdeu. Não seria só essa situação, com certeza. Talvez quantas situações você já passou de uma tremenda angústia, de medo, que você não consegue nem mensurar, nem medir, mas te fez sofrer muito e acabou não acontecendo.
Todos nós temos esses medos, né? Mas até quando vamos deixar que esses medos falem mais alto no nosso existir, no nosso viver no dia a dia? É aquilo que eu falei, a gente tem que parar um pouquinho, né? Eu sempre falo que as coisas acontecem, a gente tem que tirar proveito. No momento em que nós reduzimos as nossas atividades, temos mais tempo, às vezes, para ficar, não só dentro de casa, quando eu falo dentro de casa, eu digo com a gente mesmo, sabe? Parar e pensar um pouquinho em você, a gente pensa tanto no outro. Quem tem família sabe disso, sabe o que eu estou falando. Você pensa demais no outro, você pensa demais no teu trabalho, na tua vida acadêmica. E quantas vezes você parou para pensar em você? Né? Essa pessoa tão importante, tão maravilhosa, né? Que a vida só existe em função de você. Você é a pessoa mais importante que existe no universo. E às vezes a gente negligencia isso para viver em função do outro e só para o outro. Então a gente tem que ter esse momento agora de parar, olhar para dentro de nós e perceber o que me deixa às vezes infeliz, o que me deixa frustrado, o que me deixa inseguro, o que me deixa triste, angustiado, o que me deixa a autoestima no pé, rebaixada. É a hora que eu tenho para conversar comigo mesmo. Tem gente que fala demais. Pelo falar, não significa que tudo aquilo ali é construtivo. E quando fala para o outro, a gente tem sempre aquela... Lembra que eu falei daquele medo, daquela preocupação de não desagradar o outro? E a gente às vezes acaba construindo uma história que não é a verdadeira história, porque você tem medo da reprovação do outro. Então não resolve. Você não está sendo sincero, você não está sendo verdadeiro. Agora, diante de você mesmo, fica muito mais difícil de mentir, de enganar. Você se conhece. Você pode achar que não, mas você sabe que no fundo, cada um de nós nos conhecemos muito melhor do que qualquer outra pessoa. Mas eu preciso ter esse tempo comigo mesmo, para conversar sobre os meus medos, aquilo que me angustia. Você consegue arrumar esse tempinho? Agora, a maioria das pessoas tem esse tempinho. Umas têm um tempo maior, outras têm um tempão. Bendito tempão. Um tempão para se fortalecer, para se conhecer, para trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque quem está vivendo esse momento de isolamento sabe que isso vai passar. Como todos os problemas na vida passam. E aí como é que você vai sair? Saiu uma reportagem esses dias falando sobre a quarta onda. Que é o quê? Quando passar a questão da epidemia, das curas, da vacina, tudo, muita gente vai sair com várias sequelas desse período de isolamento social, dessa pandemia, com transtornos mentais agravados, depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade agravada e uma série de questões até fisiológicas, porque quando a nossa mente não está trabalhando bem, o nosso corpo também não trabalha, começa a ter reações fisiológicas que vão complicar a tua saúde como um todo. Então, quando todo mundo sair para a chamada vida normal, para aquela rotina que você tinha antes do mês de março, né? Foi o período que começou. Como é que vai estar a tua mente? Como estarão os teus pensamentos? Seus sentimentos? Suas emoções? E o medo é a emoção. Tão próxima da gente. Tão dentro de nós. E não adianta fugir dele. Mas você pode começar a entender qual é o medo que você tem. Se é o medo que te deixa vivo, que te preserva, que te deixa uma pessoa esperta, né? Sensata. Ou se é esse medo que te faz sofrer, que te deixa para baixo, inseguro. É isso que a gente tem que rever na nossa vida. E é esse convite que eu deixo para você, né? Que pare para pensar qual é o seu medo, quais são os seus medos. Esta semana inteira estaremos no GASU, no Grupo de Apoio e Suporte no Luto, e outras questões, falando sobre o medo. Né? E o medo, eu sei que às vezes não se esgota só nisso. Nós falamos aqui, jogamos aqui para você.
né? Porque não sabemos o grau de medo. Quando esse medo não é tratado, ele começa a virar fobia. As fobias. Síndrome do pânico, que todos nós conhecemos, de ouvir falar às vezes, que é gravíssimo, que traz um grande sofrimento para a pessoa. Transtorno de ansiedade generalizada. Falamos por 3 semanas, vocês lembram? Né? Que é um medo também muito constante. Nosso cérebro é acelerado e está sempre ali, não desliga. É como uma campainha. Sabe aquela campainha que você, se você passar não vai fazer isso, tá, gente? Você cola um durex, né? Molecada fazia isso, já fizeram isso na minha casa, por isso que eu estou contando, tá? Queimou a campainha. Você cola ali, ela fica tocando. Chega uma hora que queima. E assim é a nossa campainha. Nosso despertar, né? Olha, o medo que me preserva. Mas quando isso fica acionado o tempo todo, chega uma hora que queima isso aqui. Não dá. Não dá para viver o tempo todo com medo, assustado, trancado, achando que vai morrer. Medo do medo. Triste isso. Então a gente tem que ir lá e tentar resolver isso. Está em curto-circuito aqui, tá? Então vamos tentar resolver esse problema aqui? Às vezes sozinho não dá. Não dá. Aí você precisa de ajuda de um profissional, às vezes. Um psiquiatra, que às vezes tem que entrar com uma medicação. Ou psicólogo que vai com certeza te acompanhar num tratamento, na terapia, que é importante. Um grupo de apoio. Né? Você vai precisar de ajuda. Mas a maior ajuda começa em você. É o querer, né, entender esse medo que está te paralisando. E a partir disso você começar a dar os primeiros passos. Serão passos curtinhos. Não adianta você querer resolver tudo de uma hora para outra, que ninguém consegue. Você começa a ter o medo, sabe como, às vezes? Vou dar um exemplo que eu ouvi esses dias, né? Tem gente que tem medo medo do dia seguinte, do que vai acontecer, que tudo é meio catastrófico, vai acontecer só coisas ruins, né? Quando você acordar, coloca na tua mente, se autoprograma. Hoje eu espero um dia muito bom. Eu quero fazer que tudo ocorra conforme as coisas boas que eu esperava. Não vai acontecer, vou te garantir. Porque a gente não tem controle sobre tudo. Né? Mas você tem que aceitar isso. Faz parte da vida. Vai ter coisas que vão, talvez, fazer você se decepcionar. Né? E outras vão fazer você feliz, realizado. A vida da gente é assim. E o medo, quando ele te paralisa, ele não deixa nem você tentar. Aí você tem que vencer esse medo, pelo menos para tentar. E se não der certo, se errar, não se puna por isso. Aprenda com isso. O erro não é para te deixar lá para baixo, para reduzir a tua autoestima ao pé. Não. O erro é para a gente aprender. A entender que a gente é humano, que o outro também erra, que o outro também é humano. Mas eu posso mudar, eu posso construir um novo futuro a partir do presente, do que eu tenho agora. Porque o que passou, passou, não volta. Então você começa o dia e dá um bom dia. Bom dia! Se você não puder fazer barulho, que às vezes tem alguém dentro de casa que está dormindo, você dá aquele sorrisão. Bom dia, Celso. Você fala o teu nome, tá? Bom dia, Maria. Bom dia, José. Que seja um dia de muitas realizações, que eu tenha força. Se eu escorregar, eu levanto, né? Mas eu quero esse dia melhor para mim. Olha que gostoso isso. Que bom viver com intensidade, né? Deixar só esse medo de alerta, mas não esse medo que te paralisa. Eu quero agradecer você que esteve aqui nesse encontro do GASU, Grupo de Apoio e Suporte no Luto e outras questões, que é sediado na Sociedade dos Amigos de Vila Formosa. Agradecer os nossos parceiros, a ONG NCI Ecos, Instituto Batista Simão Orbach, Vida na Maturidade, e o Grupo Esplendor do Rotary Clube Vila Formosa. Eu sou o Celso Jardim e esse
esse nosso encontro ele fica registrado na página Dialogando com os Amigos. Lá você também pode encontrar outras palestras que realizamos, né? Estão todas ali. E se você quiser fazer parte do grupo, o Gazoo, manda uma mensagem, a gente entra em contato com você através do Messenger, alguma coisa nesse sentido, e você vem fazer parte também com a gente, será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Até a próxima. Obrigado.